Pé, receber o pregador dessa noite, evangelista Cleverson. Nós convidamos ele para ser o mensageiro de Deus essa noite. E você tem toda a liberdade, filho, para nos transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. Obrigado. A paz do Senhor, meus amados. Se você está feliz com Jesus, dá um amém mais forte. E se Jesus está feliz com você, você pode dar um amém também? Glória a Deus. Quando começa assim é bom. Certeza que Jesus está feliz conosco. Isso é maravilhoso. Pode tomar seu assento, meus amados? Glória a Deus. Primeiro, gostaria de fazer os meus agradecimentos, né? Não é sempre que temos a oportunidade de estarmos na nossa casa, podendo transmitir a palavra do Senhor. E eu quero agradecer ao nosso pastor Carlos Eduardo, nosso pastor presidente, pela liberação, pelo aceite, pela confiança, não só agora de estar podendo transmitir a palavra do Senhor aqui, mas também por poder estar à frente, junto com ele, em uma das nossas congregações, dirigindo o Jardim Paraná. É uma honra para mim. Pastor Edson Belo, nosso segundo vice-presidente, muito obrigado pela confiança, pela indicação, pelo convite e pela coragem. Falei para ele, passa para mim lá por perto das 9h30, que é 10 minutos que o tiro é curto. Mas, graças a Deus. Abra sua Bíblia aí junto comigo. Romanos, capítulo 1. Buscando de Deus uma palavra, e Deus me encaminha para falar sobre um dos personagens bíblicos. Obrigado, Zé Gomes. Deus abençoe. Grande amigo, companheiro. Ora por nós todas as manhãs, né? Deus abençoe, presbítero Zé Gomes. Romanos capítulo 1. Quero meditar com os amados irmãos em uns textos, a partir do verso 16. O prefácio diz: a justiça pela fé. Não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se quiser acompanhar ainda junto comigo, e vamos pregar sobre esse personagem, você abra lá junto comigo em Abacuque. Vamos falar sobre esse profeta. O livro do profeta Abacuque é um livro muito interessante. Porque diferente dos demais profetas que escreveram, que foram escritores, nós não vemos Abacuque falar com Deus, ou ouvir de Deus e transmitir ao povo, como o costume dos profetas que escreveram os seus livros tem. Abacuque, ele é um profeta diferente na sua maneira de escrever. Quando a gente observa o livro de Abacuque, nós vemos que é um livro curto, apenas 3 capítulos, né? Eu creio que não demora mais de 30 minutos se nós tivermos uma concentração em lê-lo todo. E eu te animo a lê-lo todo, se ainda não fez. Nós vemos que Abacuque é dividido nesses 3 capítulos de forma singular em cada um deles. Nós vemos Abacuque no primeiro capítulo se comportar de uma forma, no segundo de outra, e no terceiro de uma forma totalmente diferente. E por que eu li Romanos capítulo 1 e falei sobre Paulo? Paulo dizendo sobre a justificação, ou seja, pela fé. E que aqueles que creem nessa justiça andam por fé. Mas Paulo fala que estava escrito em algum lugar. Porque ele fala assim como estava escrito. E Paulo fala de algo que ele leu. E quando nós entramos no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, nós vemos que aquele que o escreveu
que o justo vive pela fé, é esse personagem que vamos falar. Abacuque é muito peculiar. Nós vemos um homem, um profeta, vivendo num tempo onde o caos estava instaurado. O contexto de vida de Abacuque mostra ele vivendo em um local que estava em crise na sociedade. Os padrões da sociedade haviam sido corrompidos. Nós vemos Abacuque vivendo num momento, num ambiente onde o religioso também estava em crise. A religião estava distorcida, conturbada, prostituída. Nós vemos Abacuque vivendo num ambiente social também conturbado, porque a política também estava arruinada. Nós vemos Abacuque viver num contexto onde o caos estava instaurado e ele estava inserido nesse ambiente. Mas esse homem, como um homem de Deus, esse homem como um homem próximo do Senhor, esse homem como um homem que tinha proximidade de Deus e intimidade com o Senhor, olha o estado da nação, olha o estado da sociedade, olha o estado do ambiente onde ele estava, e ele não se conforma em ver uma sociedade corrompida, uma religião destruída, um governo prostituído. E ele vê coisas acontecerem, os justos pagando seus preços por aqueles que resolveram deliberadamente não servir a Deus e se corromperem por diversas coisas, vaidades, desejos próprios. E Abacuque olha essa nação, olha esse povo. Ele estava inserido em Judá, local que era para ser o exemplo das nações, porque era um povo escolhido, um povo de Deus, mas que pelas suas más escolhas, pelos seus maus caminhos, pela sua corrupção de desejo, acabou se tornando podre. E aqui nesse momento, nesse contexto do começo do primeiro capítulo de Abacuque, nós vemos esse povo sofrendo as perseguições, as torturas, pela incredulidade daqueles que os dominavam, impostos altíssimos sendo cobrados, deixando a maioria da nação pobre, tendo que servir a senhores que não serviam a Deus. E Abacuque, como um bom crente, olha para Deus e diz: Senhor, por quê? Senhor, o que está acontecendo? Porque eu creio que Abacuque conhecia Deus e sabia que Deus era um Deus bom. Esse Deus que Abacuque servia, ele conhecia, ele tinha intimidade, ele sabia que esse Deus era um Deus amoroso. Nós não temos muito o que falar da pessoa de Abacuque, da sua história, porque a Bíblia Sagrada não nos revela. Não nos revela quem foram os seus pais, não nos revela quem foi o seu mentor, a quem instruiu. Mas nós vemos que ele, como um profeta de Deus, e por ser inspirado pelo Senhor, pelo o Espírito Santo de Deus, a escrever um texto bíblico, era um homem com intimidade ao Senhor, e que conhecia o amor que Deus emanava pelo seu povo, que tinha ciência de como Deus criou todas as coisas, que sabia qual foi a perfeita criação de Deus, a humanidade. E por isso ele entra num colapso mental, e ele dizendo assim: meu Deus, eu não entendo por que isso acontece. Por que pessoas estão sendo oprimidas? Por que os justos sofrem com os injustos? Por que essa diferença de classe? Acompanha comigo Abacuque capítulo 1, no início do seu livro, o profeta faz uma oração que não foi uma oração simples. Nós conseguimos perceber na entonação do profeta um desespero,
nós conseguimos ver na entonação do profeta um clamor. Aqui já conseguimos perceber um pouco a diferença. Porque quando está tudo indo bem, quando está tudo indo tranquilo, às vezes a forma com que nós buscamos a Deus é de uma forma tranquila. Fazemos às vezes uma oração rápida, com poucas palavras até, porque está tudo bem, é só agradecimento. Mas quando às vezes não está tudo bem, quando está doendo em nós algo, nós se colocamos diante de Deus de forma diferente. Nós clamamos, nós gritamos, nós gesticulamos, nós suamos, nós choramos, nós derramamos lágrima e nós questionamos muitas das vezes, porque a situação nos faz buscar de Deus, porque está doendo, está difícil. E quando eu olho e vejo e leio Abacuque dizendo: até quando, Senhor? Talvez você tenha feito essa oração também, ainda hoje. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou estar vivendo o que eu estou vivendo? Até quando, Senhor, eu vou ter que ver o que eu estou vendo? Abacuque fala: até quando, Senhor, clamarei eu? Mostra o quanto esse profeta buscava ao Senhor por um milagre na sua vida, no seu povo, na sua nação, nos seus irmãos, nos seus parentes. Ele clamava ao Senhor com constância. E aí ele indaga: até quando, Senhor, eu vou ter que clamar? E o Senhor não me ouve, o Senhor não me escuta. Aí Abacuque começa a fazer perguntas a Deus. E quantas vezes nós não chegamos diante do Senhor e começamos a fazer questionamentos? Por que, Senhor? Por que a enfermidade? Por que eu perdi o emprego? Por quê? Por quê? Até quando? Até quando meu filho não voltará para casa? Até quando meu filho estará nas drogas? Até quando meu esposo não encontrará salvação em Cristo? Até quando? Até quando? E aí parece que Deus não está ouvindo, porque nós não conseguimos ver um milagre. Nós não conseguimos olhar e contemplar a esperança daquilo que estamos pedindo se realizar. Às vezes a esperança parece que está passando entre os dedos. E alguns até declaram aquele ditado que eu me recuso a dizer para mim, que a esperança é a última que morre, porque ela não morre. Aqueles que creem em Jesus, a esperança não morre. Mas Abacuque chega um momento aqui e ele diz assim: até quando? Ter a esperança enquanto o dia está claro é fácil, pastor Ivaels. É fácil. Ter a esperança quando você está com a conta bancária cheia e não tem aquela dívida batendo na tua porta e aqueles cobradores que parece que sofrem com um problema de solidão, que querem falar contigo todo momento. Dá vontade de falar: ó, aqui é o número de um psicólogo que eu conheço, liga para lá, conversa com ele, deixa eu quieto. Quando isso não acontece na nossa vida, é fácil. É fácil a esperança, Zé Gomes. É fácil, Pérez. Mas e aí, quando a conta está chegando e você não vê perspectiva para poder pagar? Aí você se vê num momento de escuridão. E aí ter esperança no momento de escuridão não é fácil. Quando o diagnóstico vem e não é bom, não é fácil manter a esperança. E Abacuque continua questionando o Senhor: tu não me escutas? Eu grito violência.
e não salva. O que Abacuque está dizendo aqui é que ele gritava: Senhor, o Senhor está vendo o quanto o seu povo está sendo afligido. Eu estou gritando para o Senhor violência. No original, aqui os teólogos sabem melhor que eu, o violência utilizado por Abacuque aqui, no original hebraico, é Hamas. Você já deve ter ouvido Hamas aí nos jornais. Mas a tradução de Hamas, para a gente entender o que Abacuque gritava, Hamas quer dizer violência com sangue, brutalidade, sanguinários. O que Abacuque estava falando? Não era só a violência de um roubo de celular, que tem uns doidos aí que quer aprovar, né? Dizer que pode. Não era dessa violência apenas. O que Abacuque estava falando aqui era da violência com sangue, morte, dor, inocentes sendo mortos, a violência com sangue que escorria nas mãos daquele que o agredia o povo. Por isso ele grita violência, ele está dizendo, é a violência sanguinária. É a violência seguida de sangue. É o que nós costumamos chamar de crueldade. É cruel. O que o povo está vivendo é cruel. Senhor, eu grito violência, e o Senhor não vem salvar o seu povo. Aí no verso 3, Abacuque vai dizer lá, por que me faz ver a iniquidade e a opressão? Destruição, violência, de novo, estão diante de mim. Há também contendas, há litígio. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, e a justiça é pervertida. Ou seja, a justiça sempre vai em prol daquele que é injusto. Até parece que Abacuque está vivendo próximo do nosso tempo. Se nós pararmos para pensar, nós não vemos isso quase todos os dias. Mas o profeta passa o capítulo 1 todo indagando Deus, buscando do Senhor algo para a sua solução, do que o povo vivia, e ele não entende por que o povo sofre. E Deus, que é amor, Deus que criou aquele povo, não faz nada. Se você acompanhar no verso 13, tu vai ver ele falando assim: tu és tão puro de olhos. Ou seja, Abacuque conhecia Deus, sabendo que Deus, pela sua pureza, pela sua justiça, características de Deus, não compactua com o pecado. Ele não consegue olhar para o pecado, ele não consegue estar próximo do pecado, e Abacuque sabia disso. Coisa que hoje nós sabemos também, não só por intermédio de Abacuque, mas também por Jesus Cristo. Que quando lá na cruz do Calvário, a única vez que se queixou foi quando o Pai não estava olhando para ele. E não estava olhando para ele por quê? Por causa do pecado que estava sobre os seus ombros. Ele se sentiu só, abandonado. Então Abacuque, conhecedor de que Deus não se compactua com tudo isso, via, seus olhos são puros, que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. E aí de novo um porquê. Por que, pois, tolera os que procedem traiçoeiramente? Por que o Senhor tolera aquele que faz o mal? Por que o Senhor tolera aquele que rouba? Por que o Senhor tolera aquele que estupra? Por que o Senhor tolera aquele que age de pedofilias? Por que o Senhor tolera aquele que oprime o justo? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que mais
justo do que ele. As indagações do profeta Abacuque no capítulo 1 são fortíssimas em entendimento, que se você ler apenas o capítulo 1, você vai entender: esse Deus não é bom. Se você ler somente o capítulo 1 de Abacuque, sem ler Gênesis até Apocalipse, você vai entender: esse Deus não é bom. Por que ele deixa isso acontecer com os seus? Por que ele deixa isso acontecer com o seu povo? Mas a partir do capítulo 2, Abacuque muda a sua compreensão. Porque em conversa com o Senhor, em conversa com Deus, as suas indagações são ouvidas. E Deus resolve responder o profeta. E quando Deus responde o profeta, como tem intimidade com Deus, acaba entendendo os propósitos de Deus. Mas não foi tão fácil, porque primeiro momento que ele tem a resposta de Deus e Deus fala com ele, Deus fala com ele de que vai vir um povo que irá fazer juízo por aqueles. Só que não foi tão fácil Abacuque dar aleluia e glória a Deus nesse momento, porque Abacuque continuou não entendendo. Eu estou clamando para um livramento, e o Senhor vai usar um povo ainda mais cruel para aprisionar aquele povo. Eu não estou entendendo. Para que os irmãos entendam o contexto de Abacuque, Deus aqui estava julgando a nação de Judá para o cativeiro, pela iniquidade daqueles que o governavam, pela iniquidade daqueles que eram responsáveis pela parte religiosa. O povo tinha se corrompido de uma tal forma, aonde o juízo de Deus iria sobre aquela nação. E era uma forma onde Deus iria julgar os atos de cada um. Primeiro momento, Abacuque pode não ter entendido, mas depois Abacuque entendeu. Uma coisa que nós precisamos entender: por mais que a dificuldade apareça na nossa vida, bata na nossa porta, esteja se apresentando para nós, Deus jamais perde o seu controle da situação. Deus jamais perde o controle de tudo. Por mais que você possa estar nesse momento orando ao Senhor, dizendo: Deus, até quando? Parece que o Senhor não liga para o meu sofrimento. O que eu quero dizer para você é que Deus não perdeu em nenhum momento o controle da situação. Ele não perdeu. Deus não é pego de surpresa. Uma das suas características é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. E da onisciência precede a presciência. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como pode alguém pegar Deus de surpresa, alguma atitude pegar de surpresa? Não pega. Mas eu entendo também que às vezes Deus usa algo ruim para julgar algo ruim. Às vezes os nossos sofrimentos são causados pelas nossas iniquidades. E as consequências vêm para os nossos atos. Cada um de nós temos o direito de escolha. Qual é o caminho que vamos seguir? Cada um de nós temos o direito de escolha quais são as decisões que vamos tomar. Isso é livre-arbítrio. Deus deixou a você o direito de escolher. E isso não faz ele perder o controle da situação. Ele te dá o direito de escolher o teu caminho. Ele dá o direito de escolher aonde você vai pisar. E ele deu para esse povo lá ainda no deserto, quando Moisés tirou esse povo do Egito. Ele deu. Quando chamou Moisés ao monte e falou: Moisés, eu quero que esse povo seja meu. Eu quero que ele seja o meu povo particular. Você, Moisés, vai descer lá embaixo e vai fazer uma pergunta para eles, se eles querem.
Moisés desce do monte, conversa com o povo quero. Moisés sobe de volta para o monte. Falou, Senhor, eles fecharam aí, eles querem. Então beleza. Aqui está o mandamento que eles têm que seguir para ser povo meu. E aí Moisés recebe os mandamentos do Senhor lá no monte. Desce e entrega ao povo. Povo, vocês fecharam o pacto aí com Deus. Você quer ser o povo dele. Então, para ser o povo dele, respeita essas leis. E o que o povo fez aqui nesse momento? Havia transgredido todas as leis que Deus havia dado. E como é que um povo que transgride as leis de Deus, para benefícios próprios, quer que Deus haja em seu benefício? Há um alerta para nós também. Cuidado com o que vamos escolher. Cuidado com o caminho que vamos tomar. Qual é a direção que vamos seguir? Porque a consequência vem. A consequência vem para a nossa vida. E depois nós vamos ter alguns profetas aí gritando até quando? Cabe ao povo querer servir ao Senhor. E quando Abacuque agora observa e presta a atenção na palavra de Deus e vê que Deus não perdeu o controle da situação, Abacuque muda a sua forma de conversar com Deus. Abacuque muda a sua forma de entender a Deus. Capítulo 2, verso 4 vai dizer: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É no capítulo 2, no verso 4, que Abacuque recebe de Deus: o justo pela sua fé viverá. O texto que Paulo fala em Romanos, dizendo que está escrito que o justo pela fé viverá, foi escrito aqui. Porque Abacuque recebe a orientação de Deus para escrever aquilo que Deus iria falar para ele, para que todos pudessem ler e ver. E agora Abacuque sabe que o justo anda pela fé. Abacuque agora começa a entender e crer que o justo não anda pelo aquilo que vê, não anda por vista. Então no capítulo 3, Abacuque muda completamente a sua forma, e agora ele começa a entregar a Deus uma oração de intercessão pelo seu povo. Não era mais uma oração de questionamento, porque o povo sofria, mas agora é uma oração de intercessão pelo seu povo. E não só pelo seu povo, porque no capítulo 3, Abacuque faz aquela oração que nós gostamos muito de colocar em temas de congresso. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque orava para a sua nação, para o seu povo. Orava para os herdeiros daquele povo. Orava para os herdeiros dos herdeiros daquele povo. Orava por mim e por você. Pedindo que agora Deus, eu sei que o Senhor não perde o controle de nada. O que eu peço, Senhor, é que o Senhor aviva no coração deles a tua obra. Porque agora entendo que o justo vive pela fé. E viver pela fé é andar por fé. E o que é andar por fé? Para entender o que é andar por fé, eu preciso, Milton, saber o que é fé. E fé não é só você crer em alguma coisa. Às vezes nós pensamos assim: não, fé é só eu acreditar em algo. Ter fé, eu tenho fé. Mas se você for na tradução da palavra, a palavra fé, ela vai trazer um outro sentido. No original grego, a palavra fé é emunar, que quer dizer fidelidade, que quer dizer firmeza.
ser firme, ser fiel, é ter fé. Às vezes nós interpretamos a fé só em acreditar em alguma coisa, e esquecemos que é a fé que faz acreditar no impossível e andar sem ver o que está para se apresentar à nossa frente. É a fé da fidelidade, a fé da firmeza. Um dia eu vi uma ilustração e eu achei legal para explicar o que era fé. A ilustração falava sobre um náufrago, né, que se agarrava num bote salva-vida como a última esperança da sua vida. Eu vou trazer ela de forma diferente. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ido a um parque de diversão. Já foi montanha-russa, José Gomes? Daquelas que... Quando você entra na montanha-russa, Regiane, não dá um medo que aquilo vai te soltar? Você agarra naquele negócio, sabendo que aquilo tem uma proteção que te prende, mas você agarra naquilo de uma forma que a tua mão chega a doer, vermelhar, suar, porque você não tem... Sabe o que é a tradução de fé? Do emunar, firmeza, fidelidade, é isso. Você se agarra naquele objeto ali que te dá segurança. Você gruda naquele objeto ali, porque se acontecer de você cair, na tua mente você pensa, eu vou conseguir me segurar. Mal sabe, às vezes, a gente que aquilo está andando a não sei quantos quilômetros por hora. Você acha mesmo que a sua força será possível segurar aquilo? Mas na tua mente, a tua fidelidade, a tua firmeza, fala, eu vou conseguir segurar. E você segura com toda a firmeza do mundo naquilo, porque é consciência da tua mente. A fé que Abacuque fala e que Paulo recita depois, é essa fé. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé, ele se agarra na sua salvação. Porque viver pela fé, o que Paulo fala, é viver pela fé em Cristo Jesus. Viver pela fé é viver pela fé nas ações do Senhor. Pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós temos a certeza do que nos espera, que é bênção de Deus para a nossa vida. E você viver pela fé não é entregar na mão de homens toda a sua vida. Pessoas andam se matando por aí porque um tem que ganhar, o outro tem que perder. Se brigassem por Cristo como brigam por homens. Se defendessem a Cristo como defendem a homens. Porque a esperança está por vista. Mas nós que somos servos do Senhor, a nossa esperança tem que estar por fé. Eu não tenho que andar por vista, eu tenho que andar por fé. Eu tenho que me agarrar naquilo que me traz salvação. Eu tenho que me agarrar naquilo que me traz esperança. E o que traz salvação e o que traz esperança é aquilo que Abacuque entende. De viver pela fé é viver na esperança daquele que jamais perde o controle. E o que Paulo entende e transmite às demais igrejas, que viver e andar por fé é andar na esperança de Cristo Jesus. E o que muda então, meu irmão, minha irmã, quando eu ando pela fé? As adversidades não são ignoradas. Você não faz aquilo que a psicologia fala de negatividade ou negação. Você não tem um sentimento de negação achando, não tem nada a ver. Cuidado com não tem nada a ver. O tem nada a ver faz você sofrer também. Por que você acha que muitos sofreram no período de Abacuque? Porque negligenciaram as ações que deviam tomar. Deixaram outros escolherem por eles. E depois não adiantou chorar. Não é negatividade, não é negação. Você tem que entender que o momento não é bom. Você tem que entender que a situação não é boa. Não nega a doença às vezes chegou, está ali. O diagnóstico está dizendo. Não é negação. A conta bancária está vermelha? Não nega, está ali. Não tem como negar.
Agora, o que é viver e andar por fé? Por mais que o diagnóstico do médico está dizendo que o tempo é curto de vida, por mais que a conta bancária está dizendo que você não vai conseguir pagar as contas no final, por mais que tudo esteja acontecendo diante de você, você esteja ouvindo assim, não adianta, abandona mais o teu filho, não adianta mais, ele já foi para o crack, chegou no crack e já era. Quantas vezes nós não escutamos isso? Chegou no crack e já era, abandona, esquece. Não. Para aquele que anda por fé, ele recebe esse diagnóstico, ele recebe sim essa visão, ele não nega a visão, mas ele anda por fé porque ele crê em Jesus. Ele crê naquele que o salvou, naquele que o justifica, porque nós somos justificados por Cristo. Quem nos salva é Cristo, quem nos liberta é Cristo. Então, quando eu ando pela fé, eu tenho a esperança em Cristo, que no momento Ele irá me salvar. Eu não perco a esperança. Nós, nos dias que vivemos, precisamos entender o que Abacuque entendeu. Precisamos entender o que Paulo entendeu. E precisamos agora andar por fé. Crer no impossível de Deus. Crer no milagre de Deus. Crer no melhor de Deus para a nossa vida. E fazendo a nossa parte, porque aqueles que andam pela fé são justificados. E aquele que é justo não comete injustiça. E não comete por quê? Porque aquele que está contigo te justifica e te ajuda a vencer o pecado. O Espírito Santo do Senhor, que hoje nos consola, está todo o tempo dizendo para nós, olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho te leva ao fundo do poço. Não faz essa escolha, porque essa escolha vai trazer dor para você e para a tua casa. Ele fala conosco. Basta só nós ouvirmos. Basta só nós queremos ouvir. E aí eu não faço as escolhas conforme o meu desejo. Eu não tomo as atitudes conforme as minhas vontades. Eu não tomo as atitudes, os desejos pelo meu corpo, pela minha carnalidade. Eu procuro saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aqueles que andam por fé, antes de tomar uma atitude, uma decisão, dobram os seus joelhos, ou assentado mesmo, ou na cama, deitado, ou de pé, e oram a Deus, perguntando, Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Senhor, quais são os passos que eu devo tomar? Senhor, o que te agrada em mim? O que te agrada que eu faça? O que não te agrada que eu estou fazendo? Nos revela e nós deixaremos e andaremos por fé, crendo que o Senhor, Ele está conosco. Essa é a diferença daqueles que andam por vista, Milton. Essa é a diferença, Moisés, daqueles que andam por vista, dos que andam por fé. E hoje precisamos andar por fé. Hoje precisamos caminhar por fé. E se caminharmos por fé, se andarmos por fé, se seguirmos por fé, nós chegaremos igual a Abacuque, no final do capítulo 3, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, fala comigo, todavia alegrarei no Senhor. Todavia alegrarei-me no Senhor, porque é Ele que nos dá a salvação,
é Ele que nos livra do injusto. O dia que nós entendemos andar por fé, chegamos como Abacuque ao final do capítulo dizendo: pode estar difícil, mas glória a Deus. Eu não estou ainda no lugar que eu queria estar, mas glória a Deus, um dia chegarei. Eu não tenho ainda aquilo que eu queria ter, mas glória a Deus pelo que eu tenho, porque um dia eu terei. Andamos por fé, vivemos por fé. Oh, glória, se coloca de pé em nome de Jesus. Cadê os amados irmãos aqui? Eu não combinei nada com ninguém, mas aqueles que louvam o Senhor, Regiane, pode nos ajudar aqui? Seja só no teclado mesmo. Eu não sei se os irmãos estão aí ainda. Glória a Deus. Ah, está vindo correndo lá. Vamos cantar esse louvor? Ainda que a figueira não floresça. Você canta comigo? Eu não sei cantar, mas ele sabe, nós cantamos com ele. E no final do louvor, o pastor Edson Belo já tem a oportunidade de orar por nós e orar por você. Andamos por fé e não por vista. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa luta me matar, o desespero me, por mais pressão que seja a situação, os controles ainda está na palma de suas mãos. Cante esse louvor como uma oração. Não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na minha, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei. Então se alegre e se alegre. Todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Aleluia, Senhor nosso Deus. Nós rendemos graça e louvor a Ti. Te glorificamos porque o Teu Espírito Santo ministrou uma palavra de fé, uma palavra de restauração. O Senhor ministrou uma palavra de renovo aos nossos corações. Vidas estão sendo tratadas. Respostas de oração, meu Deus, vieram do céu ao nosso coração. Eu te glorifico, meu Deus, pelas vidas que estão clamando neste momento. Eu te glorifico, meu Deus, pelos teus filhos
pelos meus irmãos que receberam por fé essa palavra. Eu oro pedindo, meu Deus, aviva-nos na tua presença, Senhor. Aviva-nos, meu Deus, na tua presença, Senhor. Cria em nós um coração grato, um coração de fé, na certeza que as nossas vidas estão nas palmas da tua mão. Assim oramos crendo, agradecidos em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, te bendirei, fruto da oliveira, te exaltarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus, agradecer a este back vocal, canta maravilhosamente bem. Adorar a Deus pela vida do evangelista Cleverson. Deus abençoe, filho. Foi uma alegria te ouvir. Você está feliz? Você entendeu a voz do Senhor essa noite? Aleluia, glória a Deus. Você vai voltar para casa mais animado, encorajado, a tua fé mais avivada. Você pode dizer amém? Então, creia, o justo, ele vive por fé. E é por fé que nós precisamos caminhar. Deus abençoe.